Senhor, eu vou trazer uma mensagem da parte de Deus para as nossas vidas, amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Só para não perder o costume, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Vamos orar pelo Senhor que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Senhor Deus, eu te peço, meu Pai, nesse momento, venha falar conosco, Senhor, usando a vida do pastor, Lívia, meu Pai. Deus, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos. Ensina-nos essa noite. Traz uma palavra de ânimo para nós, Senhor, conforme a sua vontade. Eu sei que mais uma vez o Senhor vai usar o teu servo, como o Senhor sempre faz. Eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Eu vou ser breve aqui nas palavras. Deus que fala em 1 hora, fala em 15 minutos. Aprendi isso com o pastor Sérgio. Aleluia. Vamos primeiro aqui ler João 8. Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 28. Glória a Deus. Faremos um breve comentário. Deus já falou de diversas formas com as nossas vidas nesta noite. João 8 e 28. Amém? Está no telão também? Quem não abriu na Bíblia, lê no telão. Diz assim a palavra do Senhor. João 8 e 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Agora nós vamos para Gálatas 3,13. É o que eu senti de compartilhar com os irmãos. Gálatas capítulo 3 e o versículo 13 já está também ali no telão, né? Isso. Gálatas 3,13 diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, para encerrar, nós vamos para Efésios, tão conhecido de todos nós. Alguém já está até imaginando onde que é, né? Efésios 6,10. Efésios 6,10, é o clássico. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Podemos nos assentar, meus irmãos? Eu tive esse louvor que foi louvado pelos juniores do carpinteiro, né? Eu tive esse louvor como uma confirmação no meu coração do que o Senhor colocou eu para ministrar, para comungar com os irmãos aqui, que está no meu coração. Então aqui eu separei esses 3 textos, em João 8 e o 28. Jesus aqui, no título dessa leitura, ele está dizendo que ele é a luz do mundo. E quando chega lá no 28, porque muitos ali caminhavam com Jesus, estavam com Jesus, ouviam seus ensinos, contemplavam todos os milagres que ele executava, mas ainda não conheciam a Jesus. E tinha até alguns que eram discípulos, os discípulos eram os mais próximos dele. Nós vemos que quando Jesus ele separou os discípulos deixavam tudo para
servir a Jesus, para seguir a Jesus. Prova disso entre todos os que ele separou, começou ali com os 12, depois tem missão para 70, isso foi se multiplicando. Um deles, quando ele separa por nome de Pedro, ele fala para Pedro, Pedro, venha após mim. E Pedro era o quê? O que Pedro fazia? Aqui todo mundo sabe. Aqui todo mundo sabe a função, o trabalho de Pedro, né? Pedro era pescador. E ele chama Pedro e fala assim, Pedro, venha após mim e eu vou fazer de você pescador de homens. Pescador de homens. Automaticamente ele estava dizendo, vou fazer de você pescador de almas, ganhador de almas. Interessante, que Deus mostrou para mim já faz um pouco tempo aí, e eu já acredito que isso está se cumprindo aqui, nesse ministério. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque Deus me deu uma direção, e a direção que quem me deu foi Deus. Vou ser sincero para os irmãos, eu não ando por mim mesmo, irmãos, mesmo que eu morra, eu não ando por mim mesmo. Porque se eu não andar por Deus, do jeito que Deus quer, do jeito que Ele quer que eu faça, então não vale a pena viver. Não vale a pena viver, se não for para fazer o que Deus quer, e não o que eu quero. Foi Jesus que me ensinou isso. Foi Jesus que nos ensinou isso. Porque nós observamos e vimos de exemplo de pessoas que fez do contrário e não deu certo. Aleluia. Porque fez o do contrário daquilo que a palavra designou e não deu certo e nunca vai dar certo. Aleluia. Mas Pedro, Jesus chamou ele, que era pescador de peixe, que ele se alimentava com aquilo, e falou, Jesus não foi irresponsável. Porque Jesus, quando nos chama, Ele nos garante. Jesus, quando nos chama, Ele nos dá garantia, irmão. E qual garantia que é, pastor William? Não é um cheque assinado em branco, não. A garantia que Ele nos dá é Ele mesmo conosco. Ele como nosso tutor. Ele como nosso cuidador. E nós estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. É porque Ele que te sustentou e nos sustentou até aqui. E sabe o que acontece quando eu profetizo? Quando você profetiza no nome de Jesus, usando a autoridade que Ele nos deu pela sua palavra, fazendo do jeito que Ele ensinou, pedindo ao Pai no nome dEle, sabe o que acontece? Simplesmente se concretiza. Eu tive ontem na casa do pastor Rosival, da missionária Vilma, e numa conversa que estávamos tendo, eu me lembrei, acho que foi da última ceia, se eu não me engano, acho que foi na última, ou na última, não sei, porque eu não conto dias, irmãos, eu sou desse jeito mesmo. Se você perguntar o que eu comi ontem, eu não sei. E nem hoje, bom, hoje acho que talvez eu consigo, mas... E assim, e eu sei que eu estava lá, não sei em que ceia que foi, e o Espírito Santo de Deus mandou eu chamar a atenção da igreja para dizer e confirmar o que o escritor aos Hebreus diz, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje, na escola dominical, nós falamos um pouquinho só sobre isso. E eu falei que ele é imutável, esse é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Ele é imutável, ele não muda. O homem muda, mas ele não muda. Atributos incomunicáveis de Deus. Por que incomunicáveis? Porque isso ele não compartilha com ninguém. Ele não muda. O homem muda. O homem não tem isso da parte de Deus. Ele tem alguns outros atributos comunicáveis, mas esse aí não, esse é incomunicável. O homem muda. E eu me lembro que, agora na escola dominical eu falei assim, nós podemos mudar sim, mas temos uma obrigação conosco mesmo de mudar para melhor. Muitos de nós, quando eu falo de nós, estou falando dos seres humanos, dos crentes na face da terra, têm mudado para pior. Mas nós temos uma obrigação conosco mesmo de mudar, sempre para melhor, a cada dia na nossa vida. E como eu estava dizendo aqui, Deus
Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. Então Pedro agora ele parou de trabalhar materialmente e foi trabalhar no trabalho eclesiástico. Como ele andou com Jesus durante um período de 3 a 3 anos e meio, aprendendo. E aprendendo em teoria e prática. E deixou lá o barco, deixou a rede, largou tudo lá. E ele começou a pescar almas, pescar vidas, juntamente com Jesus. Porque Jesus ensinou um tanto, não foi? E com Jesus ainda aqui na terra, ele começou a mandar eles de 2 em 2. Porque ele estava lá vendo Jesus expulsar demônio, curar enfermo. E quando eu profetizei nesse culto, até comentei com vocês, né, missionária? Comecei a profetizar que Jesus é o mesmo. E aí eu comecei a sentir a presença de Deus e a igreja também. Daqui a pouco a missionária está falando em línguas, porque emoção não traz o Espírito. Agora o Espírito traz emoção. Então tem que ser o contrário. E o Espírito trouxe a emoção, né? E a missionária falando em línguas, feliz, ela levanta a mão, pastor, pastor, né? Chorando de alegria. Pastor, 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 o Espírito Santo está me incomodando aqui, eu preciso falar, pastor. Eu tenho que testemunhar, eu preciso falar. Eu falei, fala, minha irmã. Eu puxei aquela emoção, né? Aquela coisa gostosa, puxei ela para cá. Assim, né? Aí fala, irmãos, eu estava com água no pulmão, fui lá no médico, a médica falou que não tem mais nada. Sumiu tudo a água do pulmão. Depois ela veio já com outro testemunho. Porque naquele dia Deus mandou falar. E quando ele manda falar, ele faz. Aleluia, sabe por quê? Porque o nosso Deus não está morto. Aleluias. O salmista, ele escreveu dizendo, não a nós, Senhor, porque a glória não pode ser para mim. A glória não pode ser para o pastor José, não pode ser para o pastor Antônio, não pode ser para o pastor Rosival, não pode ser para nenhum de nós, ela tem que ser para o Senhor. Deus é Deus. Ele está aqui neste lugar, irmãos. Aleluias. Confia no Senhor. Então Jesus aqui, irmãos, aí Deus me mostrou o seguinte, agora eu vou terminar o que eu estava falando. Deus me mostrou o seguinte, eu estava... Quem conhece a represa grande que tem um pouquinho antes de chegar lá depois de Biritiba, como que é o nome da cidade mesmo? Salesópolis. Um pouquinho antes de chegar em Salesópolis, quando você está descendo aquela rua estreita, cheia de curva, gostoso de dirigir ali, né? Aí você olha para o lado esquerdo, você vê aquela represona. Quem já viu lá? Já passou por lá? Ninguém? Nenhum de vocês? Tem uma represa enorme. E Deus me mostrou eu naquela represa. E eu nem nado tão bem assim, se eu não tomar cuidado eu entrar na água, é perigoso eu me afogar. Né? Mas eu estava nadando naquele dia. E eu nadava borboleta. Você não sabe o que é nadar borboleta, né? Que é assim, né? E eu nadava borboleta ali, numa velocidade indescritível. E pulava cada peixe, irmãos, desse tamanho. Junto comigo naquela natação que eu estava fazendo naquela represa. E os peixes que pulavam assim, eu contei para você, filho, isso aí? Contei, né, cara? E os peixes que pulavam assim, eu catava era com a mão. Pof! O peixe pulava aqui, eu pof! Catava com a mão, tá entendendo? Aleluia! Sabe o que Deus está falando? Almas. Almas. Nós não nos contentamos em ir sozinho para aquele lugar que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Nós não nos contentamos em ouvir sozinho o vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, aleluia, fui estrangeiro, me hospedaste, estive nu e me vestistes. Nós não nos contentamos, nós queremos levar mais com a gente. E fomos comissionados para isso. Fomos chamados para isso, irmãos. Eu não fui chamado para trabalhar e encher o banco de fortuna de dinheiro e não ganhar almas. Eu, você, nós somos chamados para ganhar almas para Jesus. Entendemos que é bem aquilo que o pastor Rosival sempre canta, né?
tudo que eu tenho foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que aprendi com ele. Ele me deu para eu administrar, porque nem meu é. E Jesus aqui, e começou a se cumprir, pastor Rosivaldo. Começou a se cumprir. Nem que uma hora tem que apertar um parafuso de um lado, apertar outro parafuso do outro, colocar um desengripante para poder dar uma acertadinha e tal, mas é Deus. E Deus vem confirmando. Amém? Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Jesus falou: quando vocês levantarem o filho do homem, aí vocês vão reconhecer que eu sou. Porque até Filipe falou: mostra-nos o Pai. Né? Então nem Filipe não sabia, né? E era um dos discípulos que ele chamou, falou: vem que eu garanto vocês. Ele falou: Filipe, vocês estão tanto tempo comigo e ainda não viram o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E outros não criam. Tem crente que não crê, Dayana? Tem crente que não crê. Você sabia? Sabia, minha irmã? Sabe por quê? Porque quem crê de verdade, pratica. Quem crê de verdade sabe que o que aguarda ele é o que o olho não viu e o que não subiu ao coração do homem, como diz a palavra do Senhor, que são as coisas que estão guardadas para aqueles que amam a Deus. Então Jesus aqui, agora eu vou dar uma acelerada. Jesus ele fala: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então reconhecerão que eu sou. Aqui tem um agravante aqui nessa fala de Jesus, e Jesus não estava nem preocupado com quem gostava e com quem não gostava. Ele falava o que tinha que falar. E tem um agravante nessa fala dele. O agravante nessa fala dele é o eu sou, que incomodava os fariseus e os escribas. Fariseu e escriba, eles eram sábios entendidos. Que sábios entendidos? Aqueles sábios entendidos, o qual Deus e as coisas de Deus foi oculta a eles. Foi oculta a eles. Mas como se eles eram sábios e entendidos? Mas como se eles eram teólogos? Jesus faz uma oração e fala: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequenos. Aleluia! Aleluia! Mas que pequeno? Quem é menor do que eu? Quem é menor do que a Simone? Quem é menor do que o Bel? Não, porque aqui ninguém é maior do que ninguém, mas os pequenos na humildade. Aleluia! Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele dá graça aos humildes, mas resiste o soberbo. Aleluia! Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas, escondeu deles, porque eles já acham que são, eles já acham que sabem, dos sábios entendidos, e revelaste ela aos pequenos. E os fariseus não criam, eles eram cheios de teologia, sabiam muito. Se pegasse um crente que não veio para a escola dominical, eles engoliam. Em 2 minutos. 2 minutinhos. O crente não veio para a escola dominical. Não veio. E tem coisa que ele já até escreveu. Deixa eu falar, ficaram falando com os olhos instalados no pastor. Pastor, não veio. Aí, 2 minutinhos, missionário, engole o abençoado. Não é? Por quê? Porque é fariseu, tem bagagem até não querer mais. É escriba, escreve tudo que todo mundo está lendo, ele que escreveu. Mas foi oculto a eles. E foi revelado para quem é humilde, não para quem é soberbo. Então Jesus fala: quando levantardes, vocês vão saber que eu sou. E esse eu sou incomodava os fariseus, os publicanos, incomodava os fariseus e os escribas, que eram os entendedores. Porque esse eu sou era só um, era Deus. Porque como eles tinham conhecimento, eles sabiam que Moisés falou: mas quem está falando comigo? Quando eu for falar com o faraó e quando eu for falar com o povo de Israel, eu vou falar que quem me enviou, em nome de quem que eu fui. Aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, quando você for até faraó, quando você for falar com o povo de Israel, fala para eles que o eu sou te enviou.
que o eu sou te mandou. O eu sou o que? Ele é tudo. O que você está precisando hoje? Ele é. O que você está precisando hoje? Ele é. O que você está precisando hoje? Ele é. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Porque Ele é Deus. Ele supre aonde há falta. Ele completa aonde há falta. Ele nos preenche. Isso incomodou. Já estava morrendo de vontade de matar Jesus, aí agora que a coisa fica pior. Aí aqui mais para encerrar só essa parte, ele fala assim, ó, vocês conhecerão que eu sou. Então ele está dizendo que eu sou Deus. Isso é uma blasfêmia, era uma blasfêmia para os fariseus e para os judeus religiosos da época. Quando ele fala eu sou, ele está falando eu sou Deus. E no Evangelho de João, é que você encontra o eu sou várias vezes, porque João fez questão de escrever este Evangelho mostrando a deidade de Jesus, mostrando que Jesus era Deus. Aleluia. Aí ele fala, olha, e o que eu faço, eu não faço por mim mesmo. O que eu falo, eu não falo por mim mesmo. Mas estas coisas eu falo como o meu Pai me ensinou. Jesus, a palavra de Deus, alguns dos irmãos já falaram aqui hoje, que ele foi o pastor Rosival, que ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. O que significa isso? Que ele não atropelava nada. Jesus, ele obedecia tudo, embora ele e o Pai eram um, mas ele seguia na ética, porque houve 3 dispensações. Primeira, Deus Pai, segunda, Deus Filho, e terceira, Deus Espírito Santo, que é a que nós estamos vivendo agora. A última dispensação, onde a trombeta vai soar e a igreja vai subir. Hoje meu filho apareceu aqui em casa, ele falou, pai, você tá vendo, pai? Tá quase estourando uma terceira guerra mundial. Eu falei, deixa vir, filho, deixa vir. Mas você não tá ligando não, pai, você não tá preocupado? Eu falei, filho, não tô nem ligando, deixa acontecer, filho. Aleluia. A palavra de Deus, dia a dia, ela se cumpre nas nossas vidas. Pai, mas se viu o anticristo? Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! A palavra de Deus vem se cumprindo, a palavra do Senhor nos fala. Alguém chega a Jesus e fala, mestre, qual será, aleluia, o sinal da tua vinda? Ele fala várias coisas, mas aí ele começa a falar, é pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmã, haverá guerras e rumores de guerras. Mas não se preocupe, que isso é só o princípio das dores. Então é para se alegrar, irmão. Crente não anda tristinho de cabeça baixa por nada. Amém? Se você está no Covid lá, quase morrendo, sabe o que você fala? Você fala em línguas e louva o Senhor. Fala, eu creio no amanhã, porque Ele está vivo. Aleluia. Aí você fala, ainda fala, eu te amo, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aquele que me enviou, sabe o que acontece na verdade? É que isso aqui não está na Bíblia, mas é uma máxima que é uma grande verdade. Tempos fáceis formam homens fracos. Tempos difíceis formam homens fortes. E as dificuldades é bom. E quando está tudo facinho, nós esquecemos que nós estamos em guerra. Tem muito crente que se ficar rico nem para a igreja não vem mais, é ou não é? Por quê? Porque tem muito dinheiro para gastar. O mamon, né? É ou não é, irmão? Será que eu estou mentindo? Nem vem mais adorar. Um dia um jovem chega até Jesus e fala, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ricão. Aí ficou difícil. Guarda o mandamento, paga o dízimo, faz... isso eu já faço tudo desde a minha infância. Tá bom, pega o dinheiro que você tem, pega os seus bens, vende tudo, distribui com o pobre. Ficou tristinho. Não, aí não dá. Foi embora, você está entendendo, irmão? Aonde que está o meu coração? Aonde que está o meu coração de verdade, irmãos? O meu. O nosso. Onde é que está, hein?
Onde é que está depositado verdadeiramente? Deus está falando comigo aqui, Deus está falando conosco aqui, viu? Porque eu estou aqui manejando uma espada que ela corta de tudo quanto é lado. Eu não vou nem falar que ela corta dos dois lados, não. Ela corta de frente, de trás, de tudo quanto é lado, irmãos. É, sabia? Aleluia, a espada de dois gumes. É a palavra de Deus, a espada. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e surte o efeito para o qual ela é enviada. Vai fazer efeito e já está fazendo efeito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Então tá, o homem fica fraco. Por que o homem fica fraco? Porque o tempo está tudo bom. Porque tem dinheiro na conta. Porque ninguém está doente. Ele esquece que está em guerra. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos em guerra constante, até a trombeta soar, irmãos. Amém? Gálatas. Nós lemos aqui Gálatas 3:13, não foi? Foi isso mesmo. E o crente, ele precisa lembrar. Ele não pode esquecer que ele está em guerra. Gálatas 3:13, olha o que fala a palavra aqui que nós lemos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que maldição da lei? Porque a letra mata. Que letra que mata? A lei. Não é estudar a Bíblia não, viu? É a lei que mata. A lei, letra. Quando o homem ia para a lei, ele via a morte dele ali. Porque ele errou, ele vai pagar naquele momento mesmo. E Cristo nos resgatou disso. Da maldição da lei. Mas como? Ele foi ali, voltou e deu tudo certo. Não. Fazendo-se maldição por nós. O verbo, a palavra que saiu da boca de Deus encarnou. Uma parte de Deus, palavra, verbo, encarnou. Habitou entre nós. Foi santo como homem até chegar na cruz. Na cruz ele assumiu todos os nossos pecados. Se fez maldição por nós. E o que ele falou? Quando eu for erguido, quando ele fala que eu for erguido, quando eu for levantado, vocês saberão que eu sou, sabe o que ele está falando? É quando vocês me erguerem no madeiro. É quando vocês me pendurar na cruz. Como? Como um trapo. Porque ele foi moído pelas nossas iniquidades, é o que Isaías diz. E aqui se fez maldição por nós. Aonde que está escrito isso? Porque está escrito. O apóstolo Paulo falou para a igreja da Galácia que está escrito, mas ele não falou onde que está. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Onde está escrito isso? Levítico. O apóstolo Paulo faz referência de Levítico. Então, maldito todo aquele... Ele se fez maldição por nós. Ele não é fingiu que era maldito, não. Ele foi. Entendeu? É por isso que ali, o pastor Rosival também citou naquele momento ali na cruz pendurado, né? O profeta Isaías falou que ele foi moído. Então, sabe o que acontece? O mal não brinca de ser mal. Então não se negocia com o mal. O mal se combate. Não pode esquecer que nós estamos em guerra. Então agora ele é erguido e ele se torna, ele não finge que é maldito, ele se torna maldito por nós. É por isso que naquele momento ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Mas como que foi isso? O mesmo Isaías fala, a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas, falando com Israel, e fala conosco, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e separam. Ele como homem foi separado naquele momento. Fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não os ouçam. Por isso que ele falou, Deus meu, é o que mais dói, né, naquele momento. Deus meu, por que me desamparaste? Mas para encerrar, o mesmo profeta Isaías que falou desse martírio, da via dolorosa, o mesmo profeta Isaías falou o quê? Falou, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho
e ficará satisfeito. Aleluias. Amém? E agora o que eu tenho que fazer? Eu não posso esquecer que eu estou em guerra. Para encerrar, é o Efésios que eu li aqui. O Efésios que eu li aqui, para encerrar. Vou encerrar com Efésios 6 e 10. Portanto, meus amados, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Ele não tem vergonha, ele arma a cilada, aleluia, mas ele se levanta para cair, e é envergonhado, sabe por quê? Porque Jesus falou, eu sou a pedra, eu sou a rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E fecha com chave. Aleluia. Ainda nós temos 2 João, capítulo 5, 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o quê? Entendimento. Vocês entenderam porque lá em Jundiapeba ontem eu falei, eu vou orar para que Deus dê entendimento. Sabe por quê? Porque, irmãos, eu fico levando crente de um lado para o outro. Tem crente que vai pregar nas igrejas por aí. Missionário até. Não sabe nem o que está acontecendo na esquina. Oi? Alienado. Não sabe não. E aí? Nós precisamos ter conhecimento e muito mais do que conhecimento, entendimento. Porque muita gente conhece muita coisa e não entende nada. É ou não é, irmãos? Aleluia, por isso que eu orei lá, para o Senhor abrir os olhos, para deixar de ser escravo. Sabe por quê? Porque a verdade liberta, a palavra liberta. Você pode estar preso dentro de uma cadeia, mas a palavra liberta. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro. Porque mentira tem muito, viu? E verdade tem uma só. Aleluia, não tem 2, 3, 4, 5 verdades não. Isso é mentira de Satanás. Aleluia, para confundir a mente daquele que quer ser salvo. Mas se você quer ser salvo de verdade, sabe o que você faz? Você busca conhecer Jesus, que só Ele é a verdade. Ele diz, aleluia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Essa igreja está no que é verdadeiro, irmãos. Não estamos aqui para brincar de ser crente, não, nem para brincar de pregar, não. Estamos aqui no que é verdadeiro. Amém? Nós estamos, isto é, em Jesus. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aplaude a Jesus por esta palavra. Ele é digno de honra, de glória e de adoração.